Fala, moçada, chegamos para mais uma importante questão do nosso simulado. A questão foi a 101, certo? Vou colocar ela na tela aí para vocês. É uma questão que diz assim, ó, nessa analogia, as pessoas representam. Aí você tem que procurar saber qual foi a analogia que o texto fez referência, né? Aí tu diz, imagine um grande festival de música com uma plateia lotada. Essa estrutura dessa plateia lotada pode ser comparada ao modelo, pronto, olha aqui, galera, ó, mosaico fluido de uma membrana plasmática. Então é uma questão que ela quer que você relembre, tá certo? Exatamente como é que se dá o modelo mosaico fluido. Todas as membranas plasmáticas, eu vou só rapidamente aqui lembrar com vocês, ó, quando você estuda uma membrana, ó, quando a gente estuda qualquer que seja a membrana, se ela for a plasmática, ou até mesmo outras membranas, como a própria carioteca, as membranas que elas são todas formadas por uma bicamada, e essa bicamada é feita de quê, pessoal? De um lipídio. Qual é o lipídio que compõe a bicamada? Fosfolipídio, ó. Então você vai ter sempre membrana plasmática constituída por uma bicamada de lipídios. Essa bicamada indica o seguinte, ó, se tu pegar essa bolinha aqui do fosfolipídio, essa cabecinha, né? Tu sabe que ela faz referência ao grupamento fosfato. E esse grupo fosfato, ele representa a porção quê? Polar. E, portanto, a porção hidrofílica. Certo? É a porção hidrofílica. Essa do grupamentozinho fosfato. Já essa parte aqui todinha, ó, são as longas cadeias carbônicas, ó. Longas cadeias carbônicas dos ácidos graxos. E essas longas cadeias carbônicas, elas são o quê? Apolares. Vamos botar aqui, ó, apolar. E como elas são apolares, elas apresentam-se hidrofóbicas. Então, o fosfolipídio é uma substância anfipática. Só que a membrana não é formada somente por fosfolipídio. Além dos fosfolipídios que você tem na membrana, você também tem a presença de quê? Proteínas, ó. Proteínas como essa, que atravessa toda a bicamada. Essa proteína que ela atravessa toda a bicamada, ela é uma proteína canal. É um canal hidrofílico. Mas eu não tenho nas membranas plasmáticas só proteínas canais, né? Você sabe que existem algumas proteínas que compõem a bicamada, que elas ficam literalmente, ó, mergulhadas na bicamada. Isso aqui são permeases, ó. Então tu tens os fosfolipídiozinhos constituindo sempre a bicamada de lipídios. Além dos fosfolipídios, nós temos as proteínas, como essas duas aqui que eu representei, tá? E temos proteínas também que podem estar presentes na parte mais periférica. Essas duas proteínas aqui, que o tio Lázaro representou, essa aqui, ela é uma permease. Ó, ela é uma permease. E essa aqui é uma proteína canal. É um canal hidrofílico. As duas, tanto os canais quanto as permeases, são proteínas integrais. E nós vamos ter algumas outras proteínas que vão ficar, ó, periféricas à bicamada. Essas aqui, elas ficam mais periféricas. Beleza? Este é o famoso modelo, como a questão fez referência, mosaico fluido. Por que que ele é um mosaico, né? Por que que ele é um mosaico fluido? Porque tanto as proteínas têm livre movimentação, como os lipídios, os fosfolipídios, eles se movimentam, giram entre si, tem movimentação livre. Então, um mosaico fluido. Lembrando que há também, nas membranas, a presença de esteroides. Ó, isso aqui que eu estou representando como pequenos triângulozinhos pretinhos, tá?
são lipídios. E são lipídios que nós vamos classificar, ó, como esteroides. Ah, Lázaro, então tem esteroides também presentes nos lipídios? Tem. Ó, puxar a setinha para cá. Ó. Estes são esteroides. Beleza? Pronto, tá aí a bicamada. Portanto, a questão pedia, na analogia, vejamos o comando, ó. Nessa analogia, as pessoas representam. Aí ele diz, ó, logo no texto seguinte, as pessoas que são livres para se movimentar no meio da multidão. Então as pessoas, elas são livres para se movimentar no meio da multidão. Quem é que tem essa capacidade livre de movimento? Os fosfolipídios, ó. Os fosfolipídios. Então o gabarito vai ser o item B, ó. Lázaro, por que não poderia ser as proteínas? Porque logo em seguida ele diz assim, os corredores que permitem a rápida passagem do staff. O próprio staff que se desloca para atender às demandas. Então, o staff é que seria as proteínas canais, tá? Que são os corredores aí. Então, na verdade, como ele pediu para as que têm movimento livre, que são as primeiras pessoas citadas no texto, aí seria mais adequadamente nós marcarmos o item B de fosfolipídio. E aqui está para vocês, ó, a estrutura, tá certo, da membrana. Uma vez a prova do Enem perguntou qual um dos fatores principais para determinar a fluidez da membrana. O fator é o fosfolipídio. Cadeias carbônicas mais longas aumenta a interação. E quanto mais ocorre interação, menor a fluidez. De novo, fosfolipídios maiores e mais saturados, a fluidez é menor. Aí a questão que caiu no Enem perguntava qual é a membrana plasmática mais fluida. Aí tu tinha que pegar aquela membrana que tinha fosfolipídios menores, porque interagem menores, e mais insaturados. Quanto menor e mais insaturado for o lipídio, o fosfolipídio que compõe a membrana, maior é a sua fluidez, beleza? Mas a questão 1 perguntava do livre movimento das pessoas, fazendo uma analogia e referindo-se a quem? Aos fosfolipídios. A questão é a 101, o gabarito é o item B de boa prova, mais uma questão resolvida com vocês.